Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nesse momento de estudo, que a gente possa estudar um pouquinho e entender aquilo que a gente buscou trazer para todos nós nessa noite. Eu coloquei um tema que veio por intuição, né? A jornada, né? O caminho das almas rumo à eternidade. Então, fiquei preocupado inicialmente, né? Porque eu achei que eu não daria conta de discorrer sobre esse tema, mas depois eu me tranquilizei e estou aqui, né? Tentando estudar com vocês esse tema. Então, que Jesus possa nos abençoar todos nós, trazendo para nós a luz do entendimento, a luz da razão, para que a gente possa estudar aqui nesse momento. Agradecer inicialmente ao SECT, né, que nos liberou no dia de hoje a sua rede social, e estamos trazendo essa mensagem para que a gente possa entender um pouquinho. Então, gente, vamos falar de redenção das almas rumo à eternidade, rumo ao destino previamente traçado para todos nós. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu a oportunidade, a bênção da encarnação, da reencarnação, para que a gente possa caminhar e um dia estar mais perto da divindade maior que é Deus, né? Levando dentro de nós os ensinamentos do Cristo, porque o Cristo é o nosso guia, é a nossa força, é a nossa busca de melhoria íntima, da nossa reforma íntima. Então, se a gente pegar o termo redenção no dicionário, nós vamos ver que é o ato ou efeito de redimir, de libertar, ou mesmo de reabilitar. É reparar e salvar. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de sair do cativeiro. Então, redenção já deixou para nós bem claro por que nós temos de fazer essa redenção, essa busca incessante do bem, dessa reforma íntima constante, à luz do nosso Evangelho, à luz dos ensinamentos do Cristo, porque o Cristo é o nosso modelo. É o nosso modelo de vida, de bondade, de caridade, de buscar coisas novas em nosso benefício próprio. Porque tudo aquilo que a gente faz para os outros, o benefício retorna integralmente para nós. E quando que a gente faz esse bem, essa busca incessante de melhoria íntima, nós estamos redimindo a nossa alma. Nós estamos galgando degraus. Nós estamos lapidando o nosso espírito. Então, gente, a redenção espiritual, para a gente continuar entendendo aonde que nós queremos chegar, é um processo que envolve
perdão e justiça. Perdão e justiça está dentro de toda a doutrina do Cristo. Está ou estão em todos os livros escritos pelos nossos mentores, pelos espíritos, mentores de várias pessoas que passaram nesse mundo. E tudo codificado por Allan Kardec. Então, o nosso Evangelho, ele é perfeito. Desde o seu início até no seu final. Ele nos dá, cada capítulo, a forma de redimir a criatura que nós somos, com todos os nossos erros, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas virtudes, de tudo aquilo que a gente construiu de bom ou de ruim, nos dá a oportunidade do retorno e a gente tenta melhorar. Então, cada passo, cada encarnação aqui na Terra ou em outros mundos, nós estamos redimindo a nossa alma e de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão na mesma jornada, junto conosco, caminhando na mesma caminhada, para que a gente possa chegar um dia mais perto da divindade maior, que é Deus, na sua infinita misericórdia. Para o Espiritismo, é um processo de evolução moral e espiritual, porque nós temos de progredir nos redimindo moralmente. Quer dizer, aquilo que nós somos, se a nossa moral está condizente com aquilo que o Cristo nos ensinou. E tantos os outros nossos companheiros que vieram para colaborar com a nossa vida ao longo dos séculos. Se é um processo de evolução moral e espiritual, é um processo que nos faz crescer. Crescer não é crescer de tamanho do corpo, é crescer espiritualmente. É colocando o corpo com o espírito, fazendo aquela fusão boa e necessária para que a gente possa aprimorar o nosso eu interior, trazendo paz e harmonia por inteiro. Então o Espiritismo é exatamente isso, é fazer para nós, ou fazer para o outro, aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Então, nós temos de nos sentir felizes, honrados ou realizados quando que a gente tem a oportunidade de servir. Porque quando nós servimos alguém, nós estamos exercitando aquilo que o Cristo, na sua breve passagem por essa terra, deixou para nós de uma forma simples, mas acessível. Todos nós temos condições de entender o que o Cristo quis nos ensinar. Muitas das vezes a gente joga para lá, a gente não quer entender nesse momento, mas todos nós entendemos o que o Cristo quis e deixou para que nós exercitarmos ao longo da nossa existência.
Redenção é diferente de salvação. Redenção é o processo. É o mistério do amor livre e genuíno. E salvação é o objetivo final desse processo. Então, o Cristo disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por que ele disse isso? Porque ele nos deu o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai ao Pai se primeiro não honrar aquilo que seu Filho veio fazer aqui conosco. Aquilo que os nossos mentores, os nossos anjos guardião, nos intuem todos os dias. Perseverar no bem. Fazer a caridade. A caridade, ela é maior do que o gesto da esmola. A caridade é algo divino, porque brota de dentro de nós. Brota com uma força imensa, porque ela vem do coração. E a gente fala exatamente aquilo que está dentro do nosso coração. É aquilo de bom que a gente plantou. Então, o sorriso, o entendimento das questões alheias, a palavra amiga, o olhar no olho, é talvez mais importante do que a esmola propriamente dita. Não estou dizendo que não é importante, é importantíssimo, porque é através da esmola que muitas pessoas fazem a sua refeição, tem o pão de cada dia. Mas talvez um gesto, um sorriso, um olho no olho evita desastres, evita o suicídio, evita todos os males que nós não entendemos, que as pessoas que estão ao nosso lado carregam. Então, meus caros irmãos, redenção é viver propriamente o que diz a própria palavra, viver. E viver é entender, é visualizar as dificuldades alheias, é entender, é dar a mão. Ninguém vive longe daquele grupo que nós já convivemos em outras eras, em outros tempos, em outros séculos. Se eu estou em casa, junto com a minha família, essas pessoas estão comigo há milênios, há séculos. Estamos na mesma estrada, assumimos compromissos e muitas das vezes a gente não cumpriu por inteiro, não entendeu, não buscou o entendimento, o egoísmo falou mais alto. Mas nós estamos aqui no mesmo barco, no mesmo lar, na mesma casa, na mesma família, com todos os nossos bônus e com todos os nossos ônus. No local de trabalho é a mesma coisa. Convivendo com muitas e muitas pessoas. Umas já nos causa repulsão só de ver. Parece que aquilo brota. A convivência é difícil, mas é necessária.
porque nós estamos juntos novamente para parar arestas, ver onde que a gente errou, trazer o entendimento e a razão das nossas ações e das nossas intenções. Então, voltando aqui, no Espiritismo, a redenção das almas ao caminho da eternidade é vista como um processo contínuo de evolução e aprendizado. Todo dia nós ensinamos, todo dia nós aprendemos. O aprendizado e a evolução é constante. Todo dia nós temos alguma coisa de novo na nossa existência. Todo dia a gente vence uma batalha interna, interior, né? E a gente aprende através do erro, porque o Evangelho já está dentro de nós. Nós precisamos de dar chance para que esse Evangelho cresça e floresça no nosso verbo, na nossa palavra, nas nossas ações e das nossas intenções, porque nós vivemos de ação e intenção. E tomara que as nossas intenções sejam as melhores possíveis. Através das sucessivas encarnações. Uma hora eu estou aqui, nesse mundo. Porque lá no Evangelho fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu estou nessas moradas de acordo com a minha evolução. Através daquilo que eu faço para melhorar, para poder. Então, uma hora eu estou aqui, no corpo físico, na carne, com todas as suas dificuldades. Noutra hora eu estou no mundo espiritual, mas eu não deixo de crescer do lado de lá. Porque é o momento da reflexão, para a gente voltar mais forte, mais perseverante, com a certeza e a clareza daquilo que nós temos de fazer. Então, Deus nos dá a oportunidade do retorno. Através da purificação. Aqui é difícil, meus irmãos, porque é a busca incessante da perfeição moral. Aqui é o aprendizado na prática, na razão, no Evangelho. Porque eu não preciso de estar numa casa de oração de qualquer seita que seja. O Evangelho tem de estar comigo, através do meu verbo, daquilo que eu falo, daquilo que eu ensino e daquilo que eu busco para mim e para os outros. Então, a perfeição moral é a realização plena da nossa existência. E a gente chega na idade que eu estou, principalmente, já passando dos 70, então a gente tem uma maturidade maior de ver as coisas, de sentir as coisas, de fazer. Porque a vida já nos cobra o retorno dessa existência. Porque nós não sabemos até onde que nós vamos. Qual o tempo que eu tenho nessa encarnação para me aparar as arestas que ainda tem de aparar. Daquilo que eu ainda posso aprender. Daquilo que eu posso ajudar. Então, a purificação é o fechamento do ciclo existencial. É a lei
da causa e do efeito. Está no Evangelho, né? Explica as ações da alma ao longo das encarnações, positivas ou negativas. Ninguém é perfeito, a gente tem muito erro. A gente tem muitos nódulos que nós temos de desatar. Mas a vida nos dá condição disso ainda. Nós temos de tentar ser fortes, perseverantes e pedir luz sempre. A oração que nos fortalece nessa caminhada tão difícil que é a vida. Porque se a vida fosse fácil, meus amigos, meus irmãos, nós já estaríamos lá no final da nossa caminhada. Estaríamos próximos da pureza espiritual. E nós estamos muito longe ainda. Porque não é fácil. Então nós temos de procurar corrigir as faltas e desenvolver as virtudes eternas, para que a gente possa chegar lá no final da nossa cruz, com todos os pesos da vida, mas a gente possa, no derradeiro momento, agradecer a Jesus, os Espíritos que nos deram força, tantas pessoas amigas que passam por nós, e aquelas que não são tão amigas, a gente tem de pedir para que a gente possa entender as razões, procurar as causas e reviver situações nessa ou em outra existência. A caridade e amor ao próximo. Todo o Evangelho fala disso. O que o Cristo fez na sua existência? Ele contou histórias, parábolas. Cada dia que a gente lê uma história que o Cristo contou, uma parábola, nós temos um entendimento diferente, que nós já vivenciamos muitos momentos. Então, cada vez que nós lemos a parábola, ela tem um significado especial para nós. E o Kardec veio e diz: fora da caridade não há salvação, porque a caridade é o maior gesto de amor ao próximo. É colocar no próximo tudo aquilo que o Cristo deixou para nós. Então, cada momento da nossa vida é momento de reflexão, é momento de paz que nós temos de buscar para reflexão, para ver onde que nós estamos indo, vivendo esse caminho abençoado que Deus traçou para nós. Da ignorância, da simplicidade espiritual, até o mais alto grau do entendimento. Por que nós fomos criados? Qual que é a nossa missão? O que Deus, na sua infinita misericórdia, espera de cada um de nós? Então, para nós espíritas, a redenção é o resgate de todas as nossas dívidas. Todos nós somos pecadores. E como o próprio Cristo diz, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nem pedra nós vamos achar para tirar. Tão devedores que somos. É a aquisição de valores morais, aquilo que enriquece a alma nossa e daqueles que convivem conosco.
Eu não estou falando aqui das nossas responsabilidades diárias, mas mesmo das nossas responsabilidades diárias, nós podemos exercer o poder moderador do Evangelho na nossa vida. É a conquista de nossas vidas planetárias. Porque cada encarnação é uma história. Eu levo as virtudes, mas também levo os defeitos. E volto com os defeitos para consertar. E com as virtudes para serem multiplicadas. A redenção das almas é um ato de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, já finalizando, né? Segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, ele fala: redenção. Trazes o semblante lavado de lágrimas. No entanto, o desespero e a inconformação desmancham-se igualmente em prantos amargos. Para expurgar o mundo íntimo, é mister valer-se da provação como recurso de trabalho, para converter a tribulação em alegria e a dificuldade em lição. Se a gente vai lá no capítulo do Livro dos Espíritos, 1009, então a gente tem de Santo Agostinho: aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance, em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus. E a mais abundante fonte de incredulidade do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, jamais vai nos castigar eternamente. É por isso que nós renovamos, através dos séculos, através da reencarnação, buscando o entendimento e a razão, buscando o aprimoramento da nossa alma e de uma forma de toda a vida planetária. Platão: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, meus caros irmãos, nós temos fontes e fontes de pesquisa. Se a gente vai lá no Evangelho de Jesus, lá no sumário, tem a introdução, o objetivo das coisas, da autoridade da doutrina espírita, do controle universal do ensino dos espíritos, Sócrates e Platão. Aí a gente vai para o capítulo 1. Não vim destruir a lei. É o que o Cristo falou. Não vim destruir nada que os meus antecessores fizeram e falaram. Eu vim complementar a vontade de Deus. Logo em seguida ele fala: meu reino não é deste mundo. Ele está deixando claramente aqui
o universo com todas as suas moradas, as moradas das bem-aventuranças, as moradas do sofrimento, mas do sofrimento temporário. Se o próprio Cristo morreu e depois teve de ressuscitar, quem somos nós, né? Então, há muitas moradas na casa do nosso Pai, a cada um de acordo com as suas obras, né? E a finalidade maior da nossa existência é atingir aquelas dos mundos felizes, do entendimento, do amor e da perseverança no bem. Depois ele fala no Evangelho, no item 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está claríssimo isso aqui para nós, né? Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 15, todos aqueles que sofrem, vinde a mim, e eu trarei o conforto, darei aquela paz, darei uma luz, um impulso na vida de cada um de nós. Então vem o Cristo Consolador no capítulo 6 do nosso Evangelho. O Cristo Consolador. O jugo suave e doce. Porque ele não nos obriga a nada. Ele orienta e espera que no nosso tempo a gente possa reverter em bem os nossos erros e as nossas omissões. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Aquele que se eleva será rebaixado. Porque eu não vivo de aparência, eu vivo de trabalhos e obras. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, simplicidade e pureza do coração, a verdadeira pureza, a mãos lavadas, né? Capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, as injúrias e violência, todos nós sofremos de uma forma ou de outra, mas nós também fazemos muita gente sofrer, né? Aí vem a instrução dos espíritos, a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação e a cólera que nós temos de expurgar das nossas existências. E no capítulo 10, bem-aventurados que são misericórdia, é o perdão, a reconciliação, os sacrifícios mais agradáveis a Deus, que é a caridade, a perseverança e a fé. Não julgar para não sermos julgados. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Nós falamos lá no início. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Então, meus caros irmãos, aqui talvez esteja a parte mais difícil da nossa existência. Amar aqueles que nos fazem sofrer. Porque amar aqueles que nos amam, que traz só felicidade para nós, é muito fácil. Agora, amar inimigos do corpo e da alma é muito difícil. Mas é o roteiro, né? É a redenção nossa. É o caminho da redenção das nossas almas no caminho da eternidade. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita.
fazer o bem sem ostentação. Ninguém precisa de saber aquilo que a gente faz, porque ninguém pergunta o que a gente precisa, qual o sofrimento que eu carrego na minha alma, porque a gente não faz isso. A gente julga as pessoas. Então, aqui nessa parte, talvez seja os nossos séculos finais, que a gente vai conseguir isso aqui com toda certeza. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família, as dificuldades da convivência dentro do nosso lar, da nossa casa, as diferenças de opiniões, o entendimento, o expurgo do mal que está dentro de nós. Aqui é a nossa vida particular, a nossa vida íntima e a nossa vida na sociedade, porque o Cristo disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Meus irmãos são todas as criaturas, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Estamos no mesmo barco, estamos na mesma estrada. Quem de nós que não quer chegar no final numa vida de bem-aventurança? E vem o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós já falamos também. A necessidade da caridade e por aí afora vai. Capítulo 16, não pode servir a Deus e a Mamon. Então aqui vem as parábolas dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria, que está presente na nossa vida todos os dias. Que todo dia a gente vê a opulência de muitos e a pobreza de tantos. Então aqui, meus irmãos, está a nossa vida, está o nosso coração. E para a gente não prolongar muito, meus caros irmãos, é só seguir o Evangelho. Seguindo o Evangelho não tem erro na nossa caminhada. Nós estamos no caminho da redenção. Nossas almas estão transitando na vida planetária, da ignorância para a sabedoria, da ignorância para o conhecimento espiritual maior. Naquele momento que você possa transformar a vida de tantos nesse mundo e de outros mundos que a gente não tem noção da existência e do sofrimento. Então, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar comigo aqui nesses minutos. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e que a gente possa sempre pedir e sempre agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos permite ter nessa vida e em outras. Muito obrigado. Que Jesus esteja conosco ao longo da semana e que a paz de Deus abrace os nossos irmãos, principalmente o nosso irmão Ézio, que ele possa, com a ajuda dos nossos benfeitores, receber nesse momento o amparo e a misericórdia do alto. Porque para Deus nada é impossível. É um trabalhador de Jesus, trilhando o caminho da redenção, como todos nós. E que assim seja. Muito obrigado.